Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós vamos recomeçar o nosso estudo, cujo tema é: qual o maior problema do cristão? O maior problema do cristão é, de fato e sem dúvida, entender as Escrituras. E como sempre, vamos ler o nosso texto bíblico básico, que se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 30. Vamos ler na Nova Tradução em Linguagem de Hoje, essa tradução feita dentro da equivalência dinâmica, conceitual, e não da equivalência formal, ou seja, frase por frase, palavra por palavra, de acordo com o original. Vamos entender o texto e hoje começaremos a ver, para além das ferramentas básicas, como nós vimos nos encontros passados, qual seria o início do nosso estudo para melhor entender as Escrituras? Qual seria o gênero literário da Bíblia Sagrada, contido na Bíblia Sagrada, que nós poderíamos iniciar o nosso estudo para, de fato, entender o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Vamos ler o texto bíblico básico, então, e vamos começar desde já. Diz assim o texto: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Quando Filipe fez essa intervenção no encontro com um alto funcionário da rainha da Etiópia, que havia se convertido ao judaísmo, estava procurando entender o livro do profeta Isaías, ele estava em mãos, ou nas suas mãos, ele estava com um texto literário da Bíblia Sagrada, um gênero conhecido como profecia, e nós vamos entender isso daqui a algum tempo. Hoje, porém, nós vamos começar a nossa jornada a partir do gênero literário chamado epístolas, que por uma razão óbvia nós vamos começar a estudá-las nos nossos encontros dominicais. E por quê? A maior parte do Novo Testamento é formada por epístolas, com exceção dos 4 evangelhos, do livro dos Atos dos Apóstolos e do livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O restante é tudo epístolas. E essas epístolas não são meras cartas, e são também uma literatura de fácil entendimento e de fácil interpretação. Quem pode encontrar dificuldade, por exemplo, em Romanos 6,23, onde está escrito que o salário do pecado é a morte, não importa a inflação que exista, o salário será sempre o mesmo espiritualmente falando. Há uma facilidade de entender o que o apóstolo Paulo escreveu nesse texto. Contudo, nós precisamos não nos deixarmos enganar, porque essa facilidade pode ser ilusória. Há, num estudo honesto e profundo das Escrituras, no texto, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 e 28, o apóstolo Paulo nos diz assim, eu vou ler na NVI, o seguinte, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 25 a 28. Diz assim Paulo, nesse texto: quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, ou seja, solteiro. Você está casado? Não procure separar-se. Se está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma espécie de apologia ao celibato, ele está fazendo uma defesa
da não necessidade do casamento? Não, nós vamos ver dentro em pouco, nós tomaremos essa primeira carta de Paulo aos Coríntios como exemplo do estudo desse gênero literário das epístolas, para melhor entendermos esses textos e nós vamos, de fato, compreender que há uma profundidade e há também uma facilidade em compreender este gênero literário chamado epístolas na Bíblia Sagrada. É um outro texto também que pode gerar uma certa confusão nesta epístola chamada 1 aos Coríntios, que nós vamos ver mais detalhadamente à frente, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós encontramos a questão dos dons espirituais. Se a pessoa se congrega numa igreja que não compreende a atualidade dos dons, como é que ela vai interpretar de forma honesta e de forma precisa essa passagem? Então, nós podemos ver que as epístolas elas apresentam facilidades de entendimento, como Romanos 6,23, mas também há determinadas passagens que geram conflito e são bastante nebulosas. Precisamos, de fato, entender o que é uma epístola, que não é uma mera carta. Não, não é. A epístola é um gênero literário muito comum na antiguidade e ela difere das cartas por não serem uma mera correspondência pessoal, né? É uma espécie de reflexão, de estudo, de parecer que tenta responder a determinadas questões situacionais para os seus destinatários. O autor de alguma epístola tem essa pretensão. E como auxílio para nós entendermos, eu cito aqui, por exemplo, o grande filósofo estoico Sêneca, que foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Ele escreveu cerca de 124 epístolas que são conhecidas na atualidade como cartas de um estoico. São epístolas onde ele trata de tudo, sobre a ira, sobre a brevidade da vida, sobre o acalmar-se, sobre a questão da complacência e da misericórdia. E ele escreve essas epístolas, essas 124 epístolas, essas cartas de um estoico, para o seu amigo Lucílio, que era um procurador imperial romano, que morava na Sicília por volta do ano 62 da era cristã. Em Atos 18, nós temos uma lembrança e um vínculo que pode nos dar a entender essa proximidade entre Sêneca e Paulo, porque o procônsul Galho na Acaia, que é procurado pelos judeus quando levam Paulo a ser julgado ali, esse procônsul era irmão do Sêneca, Június Galho, o procônsul da Acaia, que está registrado em Atos 18, versículo 12, era irmão do filósofo Sêneca. Interessante. E há algumas cartas, epístolas, que não são cartas pessoais, né, como eu falei, mas são determinados escritos, né, com uma aparência de uma carta, mas que tem toda uma diferenciação, que ela procura atingir um público maior, não uma pessoa em particular, e tem alguns ensinamentos claros sobre determinados temas, assim como eu falei das cartas de um estoico que Sêneca escreveu para Lucílio, mas serve como estudo filosófico estoico até os dias de hoje. As cartas são escritos pessoais, têm um público específico. Já as epístolas, elas podem ter um destinatário específico, como uma comunidade ou um grupo de pessoas, ou mesmo uma pessoa, mas ela tem uma abrangência muito maior do que uma carta.
e serve também para as gerações vindouras. As cartas tinham estruturas específicas formadas por data, saudação, corpo ou conteúdo e assinatura do seu autor. Já a epístola, ela tem o nome do destinatário, o autor daquela epístola, a saudação inicial, né, enaltecendo a comunidade, as pessoas, enaltecendo algum fato, uma oração ou ações de graça, os tópicos de esclarecimentos pontuais ou respostas às questões levantadas naquela determinada epístola e a saudação final e despedida. Então, essa basicamente era uma estrutura das epístolas, diferente das cartas, como eu falei ainda há pouco. Mas é preciso ressaltar que toda epístola ela tem uma especificidade, ela ocorreu em determinado momento, em determinada ocasião, respondendo a uma série de perguntas, como essa carta que nós veremos, essa epístola que nós veremos, que é a epístola de 1 Coríntios, que nós estaremos usando como sendo uma espécie de exemplo desse gênero literário tão comum no Novo Testamento. As epístolas são documentos do primeiro século que buscavam, como eu falei, responder e corrigir determinados comportamentos reprováveis ou mal entendidos e não são tratados teológicos. Apesar de falar teologia, apesar de apresentar resumo doutrinário, apesar de ter uma teologia aplicada, como por exemplo na carta aos Gálatas, ou a epístola aos Gálatas, que visa corrigir a visão judaizante daquela comunidade. Então, a partir destes pontos, nós vamos ver de forma passo a passo para ajudar a nossa exegese, a nossa interpretação, o nosso entendimento das Escrituras, nós vamos começar com este gênero literário chamado epístolas, para que nós possamos ver, e vamos fazer isso usando como exemplo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, as perguntas específicas que ali surgem, as respostas que surgem, as respostas que o apóstolo Paulo dá, como eu acabei de ler ainda há pouco no capítulo 7 sobre a questão do casamento. Que visão que Paulo tinha do casamento? Ele falava para as pessoas não se casarem. Que história é essa? Ele não tinha uma certa afeição pelo casamento? Que história é essa? Bom, só para adiantar um pouco o nosso bate-papo dos próximos dias, há um texto do segundo século chamado Os Atos de Paulo e Teclas, que é um texto que essa Teclas era uma diaconisa que registrou parte da biografia de Paulo. E lá ela diz que Paulo era um judeu ortodoxo casado e quando ele se converte ao cristianismo na estrada de Damasco e depois daquela história que todos nós sabemos que se encontra registrado no livro de Atos, a sua esposa o abandonou. E por conta disso, né, Paulo viu o quanto era pesado para as pessoas o preço a ser pago, possivelmente, isso é uma possibilidade, não é uma narrativa tão incisiva e tão certa assim, mas é uma possibilidade de interpretação. A partir disso, Paulo quis mostrar, além das questões de perseguição e tantas outras questões aflitivas que os cristãos do primeiro século viviam, Paulo quis demonstrar nessa carta aos Coríntios o quanto era mais viável o se manter no celibato, se manter solteiro, o se doar tão somente para a causa do Evangelho. Era uma visão de Paulo. Ele fala que falo eu, não o Senhor, não é mandamento de Deus, é uma visão de Paulo. Então nós vamos ver esses aspectos da primeira carta de Paulo aos Coríntios como sendo um grande exemplo desse gênero literário bíblico chamado epístolas, que nós vamos passar a conhecer a partir de hoje, melhor, mais um pouco, e que sem dúvida
fará com que nós possamos enriquecer muito mais, não somente a nossa leitura, mas também o estudo bíblico que nós faremos daqui em diante. Assim nós vamos ficar por aqui. Que Deus nos abençoe, que você possa tirar as suas dúvidas no roteiro que vou enviar para você junto com esta aula, nesta pequena aula, e que você possa tirar o maior proveito possível desse estudo que nós estamos fazendo para entender melhor as Escrituras, porque esse é o grande problema do cristão e de todo servo de Deus e serva de Deus. Que Deus assim nos abençoe rique e abundantemente. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus, persevere na fé e entenda e prossiga em entender as Sagradas Escrituras. Que Deus a todos abençoe rique e abundantemente. Amém. Amém.